LLM, ou Large Language Model, é um tipo de sistema de inteligência artificial projetado para gerar texto semelhante ao humano com base na entrada que recebe. É quando a gente começa a ver a diferença de se relacionar com algo que é vivo, que responde adicionando valor ao que foi perguntado. É isso que faz toda a diferença. Porque, por exemplo, olha só, Yuval Harari, quando foi entrevistado pelo Lex Fridman em seu podcast, citou um ponto interessante sobre o significado de se relacionar, mostrando por que a humanidade decidiu levar para dentro de suas casas cães e não porcos, que em termos de consciência são muito mais desenvolvidos do que os caninos. Quais são os caminhos mais relevantes que podemos desenvolver para a inteligência artificial generativa trazer impactos em nosso negócio? Até que ponto a inteligência artificial generativa muda a natureza da estratégia? É o que a gente vai tentar conversar aqui nesse episódio 4. Como que abordamos no que tange a orientação ao negócio? São realmente muitas as questões e dilemas envolvidos quando a gente começa a se relacionar com uma inteligência que não é natural. É sobre isso que a gente vai discutir a partir de agora. E comigo estão Rômulo Perini, Managing Partner da Play Studio. Rômulo é investidor de startup com mais de 15 anos de experiência em implementação de estratégia, supply chain e gerenciamento de projetos, sobretudo nos segmentos de varejo, farmacêutico, telecom e logística. E também o Martin Luther, CEO da Bit9, que cria soluções tecnológicas como RPA, inteligência artificial, ChatGPT, com foco na produtividade e desempenho. Martin é empreendedor com experiência em projetos de infraestrutura de grande e médio portes. Rômulo, Martin, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Obrigado, Manu. Obrigado por ser convidado para esse papo. Prazer, Rômulo. Bom papo pra gente, né? Boa, Manu. Obrigado também pelo convite. Martin, prazer estar com você aqui. Vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Maravilha. Vamos começar então? LLMs são transformadores porque têm alta compreensão da linguagem humana e conseguem se comunicar com a linguagem humana. Enquanto nas outras tecnologias a gente tinha que ter domínio técnico do volume para desenvolver a aprendizagem supervisionada, dessa vez conseguimos transferir conhecimento e interagir com a máquina em linguagem natural. Isso muda, de fato, o jogo e faz com que a tech democratize sua utilização. O que vocês acham? Ou alonga os caminhos e deixa vagos seus resultados e métricas? Legal. Eu acho que eu vou começar aqui sobre uma ótica de tecnologia, né? Quando a gente fala de solucionar esses gaps, a gente está falando de produtividade das companhias e, em geral, a gente está falando de tecnologia para resolver tudo isso. O que a gente pôde experimentar ao longo dessa transição é que boa parte das empresas já tinham dores pré-estabelecidas, que eram resolvidas com tecnologias conhecidas, e quando a gente incorporou a inteligência artificial, LLM, como uma ferramenta para impulsionar tudo isso, a gente meio que destravou possibilidades. Então, hoje eu entendo que a IA generativa, ela não só democratiza, mas ela também vai passar por um processo de reeducação de como é o trabalho. Acho que a gente está num processo de transformação do que é a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com as ferramentas de tecnologia. E eu só complementaria com um ponto aqui, acho que é interessante, o que a gente tem visto muito ultimamente, mais recentemente, a quantidade de aplicações novas que vem surgindo. Acho que realmente democratiza, então você acaba vendo muitas soluções e aí qualquer pessoa podendo acessar, o ChatGPT veio aí, mostrou muito isso, qualquer um podendo acessar. O grande ponto é que começam a surgir muitas aplicações, como você avalia essas aplicações, como você quantifica o resultado que está saindo, então, esse resultado que você está tirando, o outcome da solução, realmente é um outcome que faz sentido para você ou não. Então acaba que você tem que ser um pouco mais qualificado, como você falou, como que eu reskilling o meu time, de tal forma que eu consiga ter os skills necessários para poder trabalhar com esse tipo de solução. A solução está fácil, mas também o resultado que você vai receber dela tem que ser muito bem avaliado e você tem que entender muito bem os modelos com que você está trabalhando. Então, acho que é um ponto de atenção aqui. Ao mesmo momento que você democratiza, você também traz muita solução, muita diversidade, você precisa avaliar muito bem isso. Legal. E, além disso, os modelos LLM são os modelos de inteligência artificial generativa, que seguem intencional ou não intencionalmente os valores e os pontos de vista de quem os treina para gerar respostas. Como garantir que as decisões tomadas pelos sistemas de inteligência artificial sejam compreensíveis e relevantes para os usuários e partes interessadas se tudo se torna relacional?
pergunta quase que filosófica, né? Ou explicação quase que filosófica. Eu sempre gosto de olhar o LLM, né? Então, até para a audiência que não conhece o que é LLM de fato, né? É a capacidade de você criar uma base de conhecimento que pode ser utilizada para que você possa, a partir dela, fazer interlocuções de maneira mais fluida ou no linguajar natural. Só que é uma base de aprendizado pré-definida. Ou seja, né, então para quem já está utilizando o ChatGPT e começa a fazer perguntas para eles, e cada vez que você fica mais experiente, você vai aumentando a complexidade da sua pergunta, e aí você começa a perceber que ele não é tão capaz ou tão assertivo na resposta, é porque essa base foi estabelecida dentro de um range de tempo, né, e um range de conhecimento. E eu acho que o grande desafio, né, quando a gente olha para as corporações incorporarem essa tecnologia dentro do seu dia a dia, é como que você alimenta essa grande base de conhecimento com conhecimento interno da corporação. Né? Porque não adianta eu, dentro de um setor de uma corporação, utilizar uma base comum de um setor como seguro, né? E tentar vender para diferentes players desse setor a mesma base. Porque a cultura da empresa é diferente, porque a forma de vender, de se posicionar é diferente. Isso tem que ser respeitado, porque senão ela não vai transparecer para o banco de dados. Né? E eu acho que tem um grande desafio, e aí sendo um pouco mais polêmico, quem ensina esse banco de dados. Né? A gente viu por um grande período de tempo as discussões de vamos parar com tudo isso, vamos entender, vamos criar regulação, porque a gente não sabe até onde isso pode levar. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade junto com a possibilidade, né? Com a liberdade vem grandes poderes, ou algo do tipo, né? A historinha do Homem-Aranha, mas eu acho que é a realidade do que a gente está vivendo. A gente tem que construir uma base com conhecimento tangível e que possa auxiliar a humanidade de maneira verdadeira e respeitando os valores de cada banco de aprendizado que a gente está montando. Para nós, assim, dentro do nosso cenário, né, a gente lida aí muito com nossa proposta de valor para o mercado é ajudar as corporações a criarem novos negócios. Então, cada negócio é um negócio diferente. Então, você precisa, acho que um ponto do que o Martin falou é muito dessa educação do AI para entender do que a gente está falando. Estamos falando de que tipo de negócio, como que funciona esse negócio. Então, toda a preparação do prompt que é feito, a análise dos resultados que vem. Então, a gente faz todo um prompt, vê o resultado que vem, como é que você avalia esse resultado, faz sentido, não faz, se você ajustar algum prompt, o que muda. Então, você conseguir elaborar em cima disso e aí avaliar muito bem o resultado, e trazendo um ponto que o Martin trouxe, que é a diversidade também do humano, do ser humano que está ali por trás fazendo esse prompt, trazendo informações novas, como é que se complementa, né? Então, hoje em dia a gente já tem alguns casos que a gente vai lá e faz, vamos pegar vários usuários e vocês vão alimentar esse prompt, vamos ver como isso vai funcionar, qual que é o resultado que isso traz. Então, isso acho que tem um aprendizado muito grande que mostra que conforme você vai abastecendo o AI, ele vai cada vez mais ficando mais inteligente e vai trazendo resultados, mas você tem que ter sempre essa habilidade de abastecer, avaliar para realmente entender e ter as iterações para ver o que faz sentido para você mesmo como resultado. Eu gostei de uma provocação que você trouxe, Rômulo, que acho que isso conecta com o que a gente está vivendo sobre a ótica do SG. Né? Não é à toa que aqui no Cubo a gente tem uma vertical só para olhar para isso. E olha como que isso vai ser impactante para a base que a gente vai construir. Então, se eu tenho uma empresa e ela não é diversa, eu não conseguir abrigar toda a diversidade que a gente tem em âmbito nacional para o Brasil, eu falo do meu jeito, com a minha forma e só penso nela, a minha IA vai refletir tudo isso. Ou seja, na hora que você colocar a sua IA para atender o seu cliente que está no Nordeste, será que ela vai conseguir realmente conectar com ele? Então, acho que essa provocação que o Rômulo traz é como tudo no mundo está conectado, não é só virtualmente. Né? As coisas são um efeito em cadeia, em cascata. Se a gente não olhar para a diversidade da empresa, minha base vai ficar pobre e eu não vou conseguir tirar proveito disso para o meu público, que é o meu cliente final. Perfeito. Isso prova e mostra o tamanho da complexidade do tema que a gente está lidando, né? Ele é fantástico, ele é incrível, ele abre caminhos, mas ao mesmo tempo é isso tudo, né? Ele vai desencadeando, de fato, uma série de questões que não necessariamente são problemas, né? Mas são desafios para a gente lidar. Nos últimos 3, 4 anos ficou mais intenso o uso de LLMs, o que permitiu a inteligência artificial generativa nascer num nível relacional que a gente está comentando. Como está acontecendo na prática corporativa o desenvolvimento das soluções de LLMs? O que a gente já viu de existente de ferramentas práticas e que é possível dar exemplos
de como que isso está se tangibilizando nas empresas e no universo do mercado, do corporativo? Bom, na prática, sim. Né? Então, como eu comentei no início, a gente passou por um processo de transformação com algumas empresas. Então, quando nós desenvolvíamos as automações, elas tinham certas limitações, e eu vou trazer uma limitação, um ponto bem prático. Então, imagina uma automação que ajuda grandes corporações na leitura de contrato ou capturar informações cruciais desse contrato para alimentar um CRM, por exemplo. Então, eu não estou entrando em juízo de valor sob o ponto de vista do que é o contrato, etc. Sem essa complexidade, ela ainda reside no humano. Até a adoção da IA, a gente só conseguia fazer essa extração por dados bem estabelecidos, ou seja, o CPF tem que estar claro, né? O nome tem que estar bem descrito a partir de algum padrão. Então nós tínhamos tecnologias que reconheciam padrões, né? E não tinham a capacidade de entender entidades. E aí eu vou exemplificar aqui de forma menos técnica. Entidade é um endereço, um nome, né, um número de telefone. São coisas que nós, como humanos, conseguimos reconhecer, não importa onde ele esteja no contexto. Então, se eu ver um número de telefone numa parede branca, eu sei que é um número de telefone. A IA generativa ela permite isso. Então, hoje a gente tem cases práticos de clientes onde eu não faço mais eu não vasculho mais o documento através das antigas tecnologias ou as atuais tecnologias de OCR, mas eu consigo fazer perguntas para esse documento. E olha o nível que a gente consegue chegar. Eu consigo fazer uma pergunta para esse documento, pedindo para que ele liste todos os nomes, CPFs, empresas que estão listadas nesse documento, de linguagem natural. Ou seja, não preciso mais de um especialista de banco de dados ou de tecnologia para fazer isso pelo usuário. E por fim, eu posso fazer até perguntas assim mais vagas, como esse documento está autenticado? E ele tem a capacidade de me responder. E aí, obviamente, que com isso, como o Rômulo comentou, a gente vai testando prompts. Ou seja, quais são as perguntas que eu preciso fazer para aquele documento para tirar as respostas que eu preciso. Então, a gente está num momento de ruptura entre a adoção da tecnologia, a aplicação da tecnologia e tudo isso para o usuário final. Para a gente, o que a gente vê assim cada vez mais, os exemplos práticos, né? Quando a gente passa por um processo de construção de novo negócio, a gente primeiro precisa explorar um mercado que a gente quer entender. E você pode explorar isso trazendo muitas ferramentas, por exemplo, o próprio ChatGPT, ou se não, mesmo o Bard do Google, que está conectado na internet, você consegue ter acesso a muitas informações. Então, o processo de exploração acaba sendo mais rápido. Depois você vai para um processo de brainstorm. Vou pensar ideias de conceitos de novos negócios. Existem ferramentas hoje de brainstorm, que você imputa as ideias, o que você quer fazer, mercado que você quer, e ele começa a trazer um montaréu de ideias que você pode usar e desprezar ou não, mas queira ou não, são mais ideias que vêm. Depois você vai para uma etapa de validação. Quando você vai validar, você quer montar um questionário. Hoje a gente monta um questionário. Você pode pedir para o ChatGPT montar esse questionário e aí complementar e até testar esse questionário. Isso que é interessante que eu estava contando para o Martin. A gente pega alguns usuários, pensa que você é uma mulher, está no Nordeste, tem 2 filhos e você vai responder esse questionário. Como você responderia? Para a gente, não é isso que eu vou pegar essa informação e vou usar isso para tomar a minha decisão. Mas pelo menos vai testar o meu questionário, vai me ajudar a aprender sobre o questionário. Depois eu vou para um business plan, vou montar um business plan desse negócio. Quais são as premissas que eu devo adotar? Posso perguntar para ele, me ajude a pensar, o modelo de negócio é esse, me ajude a pensar em premissas. Vou para o Bard, me traga benchmarks. Que benchmarks que eu posso usar? Então você vê que todo o processo de você tem de construção por exemplo, de um novo negócio, você pode usar várias ferramentas e depois lançar um protótipo usando o Adobe Express, por exemplo, que você consegue criar um vídeo tangibilizando aquele conceito que você quer testar com o usuário, de uma forma bem rápida. Então, um processo que em geral leva 12 a 14 semanas, você pode reduzir isso drasticamente. Assim. Então, acho que é muito isso, é esse poder que as ferramentas têm, várias ferramentas diferentes, podem te ajudar em diferentes momentos do ciclo de criação de um produto. Legal. E obrigada. Vocês estão sendo extremamente didáticos, né? Porque eu acho que isso ajuda a gente a entender e tangibilizar um pouco mais isso tudo que a gente está navegando e falando aqui. Agora, tem um ponto. Uma palavrinha aqui que ela parece que tem um efeito mágico e que a gente está ouvindo não só em todos os episódios aqui até agora, e certamente você vai continuar ouvindo nos próximos, mas que vocês mesmos já comentaram aqui algumas vezes. Então, a gente vem ouvindo o termo prompt, engenharia de prompt, o tempo todo, né? Então, acho que a gente pode entrar um pouquinho mais nesse universo agora também. Esse é um novo emprego do futuro? Ou é uma fase de desenvolvimento apenas de uma geração que está sendo convidada a ser treinada ou treinadora, né, de AI?
Para mim, se é um novo emprego ou não, eu acho que tem um emprego, mas ele tem um papel muito grande de facilitar, de ajudar as empresas a entender como trabalhar com essa ferramenta. Por exemplo, dentro da Play, a gente tem um time que está só fazendo isso, só estudando prompts. Por quê? Eles estão testando vários prompts depois que a gente deixa para o nosso time executar no dia a dia. Então, você ter pessoas que estão analisando, estão envolvidos em grupos de discussão. Outro dia, você descobriu um prompt que você tinha que colocar, você aumentava muito a performance da resposta. Você fala assim, pô, mas era um prompt, eu não lembro exatamente, assim, posso até buscar, mas permita que você não precisa trazer todas as informações reais, pode trazer outras informações. Você desbloqueia uma série de coisas. Isso você tem que ir descobrindo, tem que ir hackeando a tecnologia. E eu acho que esse profissional, né, o profissional de engenheiro de prompt que está estudando isso, que gosta de se aprofundar no tema, tem muito a ajudar e tem muito a ajudar a organização nesse processo que eu comentei antes de reskilling mesmo do time. Então, o time empoderar o time a poder usar essa ferramenta. Porque isso você usa no dia a dia, diversas formas e aí diversas aplicações. Ter alguém apoiando dessa forma, e aí talvez o Martin pode explicar até um pouco mais a parte técnica disso, né, Martin? Acho que você vai... Eu sou mais um leigo nessa história, mas acho que ter esse papel acho que é essencial, mas eu não diria que é o engenheiro que vai resolver a vida. Eu acho que é o engenheiro como um grande facilitador para empoderar as pessoas, com que as pessoas possam usar isso de uma melhor forma. Interessante. Colocando então, tentando trazer isso para um viés mais dia a dia técnico, as corporações, e hoje em dia a gente lida com o computador e com o notebook, as ferramentas, né, eletrônicas de uma forma diferente, né? Então quem tem mais tempo de corporação passou por um período onde tinha o analista, né, de microinformática ou suporte, helpdesk, é o cara que resolvia todos os problemas, inclusive problemas que não eram da máquina, eram problemas sobre como que eu uso a fórmula do Excel, como que eu abro o meu Word, como que eu uso um modelo no PowerPoint, como que eu conecto no meu e-mail do Gmail e assim por diante, né? Isso foi um processo que foi migrando. Hoje, dificilmente você tem numa grande corporação o helpdesk cuidando de temas que a gente diz que é a alfabetização digital. Então, as empresas já estabelecem, como o Rômulo trouxe, o reskilling, e a partir desse momento virou pré-requisito você ter domínio dessas ferramentas para poder você incorporar e entrar numa grande corporação. Então, é um processo de migração. E para mim, o engenheiro de prompt, ele é o guia. Ele vai dar a mão para essas pessoas e vai levar essas pessoas para um segundo momento, né, que é um momento onde elas vão se sentir mais empoderadas, elas vão conseguir fazer isso por conta própria, mas por enquanto elas têm medo, né? Eu gosto de fazer um paralelo com o pessoal na empresa, é igual quando eu entreguei para minha mãe o primeiro computador e falei assim, ó, né, na verdade, o contrário, né, ela me entregou, mas quando eu mostrei para ela o computador com outras funcionalidades que não era aquela do trabalho, eu falei, ó, você pode ir em casa fazer isso aqui. Pô, mas e se quebrar? E se? Então, o engenheiro de prompt, ele vai mostrar para as pessoas que você pode criar seu próprio prompt, você pode brincar e, obviamente, você tem que respeitar algumas regras que vão ser pré-definidas pela corporação. Em geral, um prompt, ele vai ter algumas características. Existem diversos frameworks para criar prompt, né? Mas eu gosto de simplificar. Então, o prompt tem que ter contexto. Ou seja, a gente tem que... Tudo que a gente for falar e explicar para uma pessoa que não está vendo, então faça um paralelo, toda vez que você pensar um prompt o que eu falo para alguém que não estava onde eu queria que ela estivesse visualizando aquela informação. Então, você dá contexto, estava no Cubo, um evento, né? Um evento de tecnologia, e aí eu vou criando, dentro desse contexto, restrições e direcionamentos. Então, eu estava no primeiro andar, então já queria uma restrição no espaço físico, né? Dentro do primeiro andar eu estava falando com a pessoa tal, que é uma especialista em marketing e sobre o assunto X. Eu gostaria de dialogar com essa pessoa sobre o tema de ABM. Ou seja, você criou todo um contexto e auxiliou que a inteligência artificial também pudesse trazer informações mais precisas, porque ela entende aonde você está envolvido. Então ela pode buscar dentro desse LLM, que é a base de dados, informações que façam sentido para aquele contexto. Então, de maneira mais simplória, o prompt é isso, e o engenheiro vai ajudar você a construir esses primeiros até você decolar. E o grande ponto aqui é, se você não faz isso bem feito, o seu resultado não é eficiente. E aí, como é que você vai avaliar isso? Então é um grande ponto essa questão, sabe? De dar um contexto certo, de usar as linhas corretas do prompt, porque senão você pode não ter um resultado melhor e isso pode atrapalhar seu processo de decisão. Eu acho que, complementando, tem um momento que a gente está vivendo de um paradoxo sobre a tecnologia de IA,
como também ferramenta de pesquisa. Então, tem um mindset que precisa ser mudado. O mindset que a gente tem hoje, quando a gente faz uma pergunta num buscador como o Google, eu lanço lá palavras-chave ou contextos, né, palavras-chave direcionadas, e espero respostas e analiso as possibilidades dessas respostas e entendo qual que faz mais sentido navegando dentro das possibilidades. Aí a generativa, ela entrega isso mais mastigado. Entretanto, se você não fizer a pergunta certa, a resposta também não vem certa. E aí você vai precisar direcionar. É como se a gente, no buscador do Google, eu tivesse a possibilidade de ir incrementando perguntas e temas até eu chegar num resultado específico para a resposta que eu quero. Então, acho que esse mindset que a gente tem que mudar da relação onde eu vou buscar informação e analiso possibilidades e eu construo a informação que eu quero obter. E por fim, é um processo então de ida e volta, né? Você vai dar o prompt. Qual que foi o resultado? Aí se eu mudar esse prompt, o que muda? Então não é só uma pergunta que você dá no Google e depois você dá um scroll, encontrei aqui a resposta. Não, tem que ser um processo de ida e volta até você encontrar o que realmente faz sentido para você. Muito legal. Inclusive, vocês deixaram várias perguntas aqui na minha cabeça que a gente não vai conseguir levar adiante, infelizmente, mas eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, Martin, Rômulo. Foi muito legal bater esse papo. Foi esclarecedor, de verdade, e eu espero que tenha sido para vocês também. Obrigado, Manu. Obrigado, Rômulo. Obrigado pelo papo. Fico à disposição, então o pessoal pode me encontrar nas redes sociais. Quem quiser falar mais sobre o assunto, eu sou entusiasta e estou à disposição para bater papo. Eu também sou um eterno aprendiz, comecei nisso faz pouco tempo, faz mais ou menos 1 ano, mas também super obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, um prazer bater esse papo e estou aqui também nas redes sociais, estou por aí. Maravilhoso. E aí as perguntas não param e a gente sabe que além das questões técnicas, as questões éticas também são muito importantes e elas ainda vão... Nossa, uma infinidade de questionamentos que a gente tem pela frente. Esse é o tema do nosso próximo episódio. Te espero. O Futuro Está Aí é um podcast do Cubitaú. Eu sou Manuela Borges e apresento, produzo esse podcast e também assino o roteiro ao lado da Catarina Papa, da Agência 11, e apoio da Liege Monteiro, do Itaú BBA. Esse projeto foi criado a partir de entrevistas com os especialistas convidados para cada episódio e pesquisas realizadas pela Alessandra Gardesani, que também cuidou da diagramação e montagem. A seleção do nosso elenco só foi possível com o apoio de Paulo Costa e Andrei Golfeto. Técnica, gravação, sonorização e edição são da Monk.